Saúde, amada igreja, na graça e na paz. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Alguém aqui que nos visita pela primeira vez nessa noite? Tem mais alguém? Levante a mão. Mais um ali. Mais alguém? Como já foi falado no cântico, amados, certamente algumas circunstâncias trouxeram aqui nesta noite. Eu creio que o Senhor quer falar isso ao teu coração. Então entenda esta palavra como palavra de Deus, não só para a vida de vocês que nos visita nessa noite, mas para todos nós. Eu creio que é palavra de Deus para as nossas vidas. Eu digo que a palavra de Deus, que eu não estava, foi meio de surpresa trazer a palavra hoje, fiquei sabendo ontem à tarde, ali após o velório do irmão Domingos, mas eu falo que é uma palavra de Deus porque na sexta-feira eu voltava de Fernandópolis e eu vinha pensando em alguns textos, pensando em algumas circunstâncias, né? Aí de repente o pastor me liga e disse assim: Edivaldo, eu preciso orar para você agora, com você, alguma coisa tocou no meu coração e eu quero orar com você, então para aí. Aí ele orou, e engraçado que na oração dele, ele falou muitas das coisas que eu estava meditando, nas palavras que me veio na mente durante o percurso que eu estava fazendo. E aí chegou no sábado, ele também não me falou nada. Ontem à tarde ali, quando terminou, ele disse: olha, é você que vai pregar domingo. Eu falei: então, se está falando é eu. E aí o Senhor já tinha me dado esses textos, então eu quero que o Senhor abençoe vocês que estão aqui pela primeira vez, nos visitando, e receba da parte de Deus o acolhimento da igreja, né? O Jotinha faz umas graças aí, mas eu não tenho esse dom, mas que o Senhor abençoe a vida de vocês, amém? Então curve a sua cabeça agora em nome de Jesus. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai, nós estamos aqui agora, Senhor, mediante, Pai, que eu creio é o ato mais importante, Senhor, do culto, Senhor, que é a Tua palavra, que é a palavra que nos edifica, que é a palavra que nos exorta, que é a palavra, Senhor, meu Deus, que nos motiva, que é a palavra que nos ensina, Pai. Longe de mim, Senhor, ter essa pretensão de ser alguma coisa, mas eu peço que eu possa ser instrumento do Senhor nesta noite, ó Pai, que desapareça eu, Senhor, e o Senhor cresça neste lugar, Pai, através da minha vida, Pai, e aquilo, Senhor, meu Deus, que eu ansiei, que eu, Senhor, busquei para a minha vida nesse período, ó Pai, possa também servir, ó Deus, de alento ao coração daqueles que aqui estão, ó Pai, e as circunstâncias que nos trouxeram nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro que Teu Espírito Santo já esteja trabalhando, Senhor, moldando essas vidas, ó Pai, conforme o Seu querer. Vai trabalhando, Senhor, aquele que chegou aqui angustiado, o Senhor possa, ó Deus, através dessa palavra ser um bálsamo, Senhor, que acalenta esses corações, aqueles que chegaram aqui jubilosos, alegres, que o Senhor, que eles sejam contagiantes daqueles que estão do lado, Senhor, mas que aqueles que chegaram tristes, Senhor, que o Senhor venha, Pai, trazer a alegria do Teu Espírito Santo nesses corações. Deus querido, que o Senhor tenha liberdade, nós Te autorizamos, nós Te convidamos, Te permitimos entrar e fazer, Pai, conforme Te apraz no nosso meio, nas nossas vidas. Abençoa cada um que adentrou, ó Pai, que não saia daqui como chegamos, ó Pai, e que possamos sair daqui renovados, restituídos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, e na autoridade do nome de Jesus nós repreendemos, Senhor, todo laço de Satanás, Pai, todo espírito roubador da palavra, Pai, nós declaramos que a unção do Senhor agora, Deus, seja sobre o alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, guardando a mente, o físico e a alma de cada um, Senhor, para que esta palavra seja como espada, Pai, que penetra ao mais íntimo de cada um, ó Pai, fazendo distinção, Senhor, da Tua verdade, ó Pai, e daquilo que nos engana, daquilo, Senhor, que muitas vezes nos faz cair e perecer. Nos abençoa, nos guarda em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Podeis assentar em nome de Jesus e abra aí a sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1.
Todos acharam? Aquele que for achando, vai dizendo amém. Quem não achou, misericórdia. O irmão do lado te ajude aí. A partir do primeiro diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém, amados? Palavra de Deus, palavra de edificação para as nossas vidas. Amados, é sabido de todos nós, e cada um de nós tem esse conhecimento, que na nossa formação, no nosso nascimento, nós temos uma genética, nós herdamos, o DNA, uma genética de duas pessoas. Eu, por exemplo, herdei a genética do Figueiredo e do Lopes. Então, por isso eu tenho o Lopes, eu não tenho o Figueiredo, mas do Figueiredo eu tenho o Silva. O William tem o DNA do pai dele e da mãe dele. E nessa história, amado, nós herdamos uma série de coisas dos nossos pais, das nossas mães, e a partir daí se começa a nossa história, a nossa vida, o nosso viver. Então eu gostaria que nós pudéssemos ter esse entendimento das duas coisas, que é o resultado do que eu sou hoje, não é de algo aleatório, que alguém que começou a vida sozinho ou que foi por acaso, não. Existe toda uma história. Por que eu estou dizendo isso? No culto domingo passado, eu nunca tinha ouvido, eu vou dizer assim, uma versão daquele texto em que o pastor pregou de Jacó, de todo aquele processo em que ele engana o irmão dele, e na visão que o pastor passou para a gente, eu comecei a meditar nesse aspecto da questão da descendência, da questão do posicionamento, da influência da mãe em relação a Jacó, da influência do pai em relação ao outro filho. Então a gente começa a entender que muitas das situações que nós vivemos, muitas das circunstâncias que nós vivemos é de influência do nosso passado, das nossas famílias passadas, e muitas vezes nós carregamos isso. Quando eu disse que eu vinha meditando, foi exatamente nesse aspecto que eu vinha pensando, e aí a gente começa, e se você fazer um exercício na tua memória, começar a olhar a tua história a partir dos teus pais ou dos teus antepassados que você conviveu, você vai ver que muito daquilo que você vive, muito daquilo que você está vivendo, tem a ver com essa história, tem a ver com esse passado.
mas como o Jotinha pregou no domingo, Jacó viveu por um período muito grande essa história, mas de repente ele teve que romper com essa identidade. Ali no Vale do Jaboque, em Peniel, ele teve que romper, e rompeu com essa história, rompeu com todo esse DNA, com toda essa genética, e a partir daquele momento ele muda o seu nome de Jacó para Israel, e a gente conhece a história. Então, o que é que influencia nas nossas vidas? Nós sofremos influência, né, das histórias dos nossos pais e das nossas mães. E aí o primeiro ambiente que a gente começa a desenvolver a nossa vida, o nosso viver é na família. O primeiro ambiente é o ambiente familiar. Ali você vai ser preparado, você vai ser educado. E quantas são as circunstâncias desse ambiente familiar que nós vivemos, né? Muitos têm um lar abençoadíssimo, muitos crescem num lar abastado, muitos crescem num ambiente familiar, né? Onde tudo é suprido, tem todas as suas necessidades supridas, mas muitos de nós também viveu num ambiente familiar de contradições, de problemas, de histórias, né? Não muito boas, né? E de certa forma também isso nos influencia. E a partir desse momento, nesse ambiente familiar, essa primeira convivência, nós partimos para um outro ambiente, para um outro momento da nossa vida, que é o ambiente social. Né? Quando você começa a frequentar a escola, quando você começa a conviver com outras pessoas, o teu horizonte se alarga, porque você começa a conviver com outras situações, e nesse ambiente social também, você começa a absorver muito do teu lugar que você convive com os seus amigos, e mais adiante com o seu trabalho, e baseado em tudo isso, amado, vem os ambientes que nós começamos a ter, o ambiente das decisões. E se você perceber, é baseado em todo esse teu histórico, em todo esse tempo de vivência, é que você começa a tomar as suas decisões para a sua vida. Ali você conhece namorada, você decide o que você vai fazer da sua vida, o que você quer fazer da sua vida, você casa, se vai casar, se não vai casar, enfim. A partir de tudo isso que você trouxe até esse momento, isso vai pautar as suas decisões. E aí talvez começa, né, os grandes problemas, porque num grande período da nossa vida, nós não temos esse direito, nós não temos esta autoridade de decidir, de resolver, de dizer o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Muito tempo desse período, nossos pais, né, ou aqueles que está conosco, é que tem essa autoridade de dizer o que você pode, o que você não pode, o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Mas chega um momento na vida que isso é rompido, né? Você vai dizer, bom, mas hoje eu posso fazer isso, eu quero fazer isso, ou eu não quero fazer aquilo. Então nós começamos a ter nas nossas mãos o direito de decidir, o direito de resolver, o direito do que vai fazer e do que não vai fazer. E aí talvez é que começam os grandes problemas das nossas vidas, que por muitas vezes influenciado por esses ambientes, nós não sabemos decidir direito, nós não sabemos o que fazer, ou quando fazemos, achamos que estamos fazendo certo, achamos que somos donos da verdade, não queremos ouvir muitas vezes os pais, muitas vezes não queremos ouvir aqueles que são mais velhos, porque nós achamos que do nosso jeito nós fazemos as coisas como nós queremos, como deve ser. E aí muitas vezes, amados, nós acertamos, mas muitas das vezes também nós erramos, e aí nós pagamos caro por esse erro. Se você olhar aqui no versículo 3 desse texto, diz assim, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Voltar um pouquinho mais. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Olha que coisa tremenda está nesse texto aqui, amado. Esse povo, e depois, no decorrer do texto, você vai percebendo quantos deles morreram. Né? Numa levada aqui, 20 e tantos mil morreram. Por quê? Porque desobedeceram. E interessante que esse povo comiam e bebiam da mesma fonte.
E olha que interessante, não é diferente das nossas vidas hoje. Nós estamos aqui hoje numa igreja, nós estamos aqui hoje professando a nossa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor e Redentor das nossas vidas, como cantaram, fonte de água viva nas nossas vidas. Então nós comemos e bebemos da mesma fonte também. E quantas são as decisões que nos levam à morte, como essas pessoas aconteceram aqui? Quantas coisas ruins esse povo praticavam, sabendo da fonte que eles viviam, da fonte que eles eram dependentes? E quantos de nós, no nosso meio, nós também estamos fazendo essas mesmas coisas, conhecedores da fonte, conhecedores da palavra, e ainda cometemos, barbaridades, coisas que não agradam a Deus, amado. E aqui a palavra é bem clara, baseado nisso, o nosso fim é a morte, é a morte espiritual. O nosso fim é o afastamento de Deus, é o afastamento da palavra de Deus. Então, o que determina as nossas ações e as nossas decisões. E hoje, graças a Deus, nós não podemos dizer, olha, mas hoje é difícil de ouvir a palavra de Deus. Hoje eu não tenho como entender a palavra de Deus, saber a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje em dia ela está tão exposta, amado, que não tem mais como alguém dizer que não ouviu falar, que não dá mais para dizer, olha, eu conheço Jesus de ouvir falar. Não, a Bíblia diz que nós temos que não ouvir Jesus de ouvir falar, mas de conhecê-lo, de andar com ele. Eu creio que este é o propósito da vida de cada um que está aqui. Você não quer mais ouvir falar de Jesus, mas você quer andar com Jesus, conhecer Jesus por andar com ele, amado. E este é o melhor caminho. Olha essa história que diz aqui, aonde nós lemos nesse texto que Moisés falava das leis, Moisés instruía esse povo, Moisés ensinava o povo. Se você pegar o livro aí de Êxodo, você vai conhecer toda a história desse povo que saiu da escravidão. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus num lugar que tinha uma água amarga, Deus adoçou aquela água, Deus trazia alimento no deserto, colocava nuvem para protegê-los do sol, à noite iluminava o céu para que o caminho deles fossem iluminados, para que eles pudessem caminhar. Povo, a roupa crescia, o sapato crescia no corpo desse povo no deserto, amado. E mesmo assim esse povo murmurava, porque aqui está dizendo, esse povo reclamava, esse povo pecava. Mas aí nós vemos também, amado, que muitas vezes a murmuração, a reclamação, a circunstância que esse pessoal via, eles não deixavam de Deus agir, eles se voltavam para as circunstâncias e não olhavam e não se atentavam para aquilo que Deus estava fazendo. E muitas vezes nós estamos agindo assim, nós estamos focados na circunstância, nos problemas, nas adversidades, e esquecemos que é Deus que está no controle, que é Deus que tem a autoridade, que Deus que pode todas as coisas. Então o nosso foco, como Moisés disse aqui, tem que estar no Senhor Jesus. O nosso alimento vem da palavra de Deus, vem da rocha viva que é Jesus Cristo. Aquilo que precisa ser transformado nas nossas vidas, amado, vem da palavra de Deus. A fórmula, a fonte, a receita está na palavra de Deus. Então nós não podemos hoje dizer, mas eu não sabia. Sabia, porque está na palavra de Deus. Se não sabia, porque talvez você não deu uma olhadinha lá de Gênesis e Apocalipse. Se você olhar, você vai ver que tem resposta para todas as suas necessidades. E nesse versículo que eu estou dizendo aqui, amado, no versículo 3, todos comeram o mesmo alimento espiritual. Eu queria que você abrisse lá em Êxodo. Quando eu estava pensando nessa palavra, me veio essa palavra, que testifica bem disso que eu estou falando. Êxodo 16. Do versículo 15 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Quando os israelitas viram aquilo,
Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro, para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhe fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha colhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para o amanhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal, por isso Moisés irou-se contra eles. Então, amado, aqui nesse período, é um exemplo clássico aí da desobediência do povo. Deus estava tratando aquele povo, mandava o maná todos os dias. Aí o povo, um período lá, mas eu estou enjoado de maná, eu quero comer carne, eu quero carne. Aí Deus manda as codornizes lá para eles, o pessoal come codorninha fresquinha no deserto, aonde nem se cria isso, mas eles comeram codorna. E mesmo assim esse povo reclamava, porque esse Deus, como nós vimos na palavra, se ele disser para você, amados, faça assim, faça conforme Deus tem ordenado. Se Deus disser para você, não faça, e aqui, em determinado período, Deus mandou eles guardar, porque no fim de semana não viria o maná, eles guardaram e não estragou. Mas a ordem naquele dia, Deus pede para Moisés e diga para o povo que recolha somente o necessário. Eles foram lá, colheram, e aquele que achou que tinha colhido muito, enquanto estava na bênção, não foi muito, foi o necessário. Aquele que achou que tinha pego pouco, também não foi o necessário. Eu lembrei, quando eu estava lendo esse texto, daqueles bexigão que fazem aniversário de criança, né? O pessoal enche de bala lá e roda, quando estoura, tem uns espertinhos que vai e cata um monte, né? Sai com a camisa cheia, o William fez ali. E aí tem aqueles que catam 1, 2 balinhas, às vezes eles ficam chorando, mas no fim todos eles pegam, todos eles, e se satisfaz com aquele pouco que pega. Então, amado, as coisas de Deus funcionam nessa visão. Aquilo que é com Deus, que talvez para você considera pouco, você vai ver que é o suficiente. Aquele que acha que é muito, ao decorrer ele vai ver também que é o suficiente. Então, as circunstâncias não podem determinar aquilo que nós vamos viver, aquilo que nós estamos fazendo. Quem determina aquilo que nós precisamos é a palavra de Deus, é estar na presença de Deus. E o remédio, amado, para todas essas coisas é a palavra de Deus. Tem um texto aqui que eu gosto também, está lá em Mateus. Gostaria que vocês abrissem comigo também. Mateus 14, esse é um texto clássico aí que todos conhecem. E com esse texto eu quero estar encerrando. Mateus 14, 22 a 33. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele.
Então Pedro saiu do barco, preste atenção, amados. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém, amados? Esse texto aqui é tremendo porque a gente vê as circunstâncias tomando conta daquele barco, as circunstâncias daquele mar tomando conta dos sentimentos daqueles homens que estavam naquele barco, que era o sentimento de medo. Mas de repente eles olham para o mar e vê Jesus andando sobre o mar. E o Pedrão, que era o mais afoito, se é Jesus, até duvido, então que eu possa andar também por sobre as águas. E o texto aqui é bem claro, diz que Pedro andou sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas aí de repente ele desvia o olhar dele para onde? Para as circunstâncias, para o vento que era forte, para o vento que estava soprando muito forte, e diz a palavra de Deus que ele afundou. Muitas vezes, amados, nós estamos vivendo essa fase de Pedro. Às vezes a gente está olhando demais por aquilo que nos rodeiam, pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Hoje está em voga, aí, em moda você ligar a televisão, você vê jornal e só fala que o Brasil vai mal, que o Brasil não sei o quê, que as coisas estão indo, está pior. Eu que visito oficinas aí, é a primeira coisa que eu falo, e eu, graças a Deus, nunca vi alguém parado, sentado, sem ter alguma coisa que fazer. Então, quando o cara já vem reclamar, eu falo, mas eu não estou vendo você parado, você está trabalhando, como é? Mas aí vem aquelas reclamações, mas podia estar melhor, mas poderia estar melhor, mas você está trabalhando. Então, e eu sempre tento animar nesse sentido, porque se a gente começa a olhar e dizer, olha, está feio mesmo, porque a tendência é você fala que está ruim, o outro já vai te dar uma consequência pior ainda. Aí eu falo mesmo, velho, nosso reino não é desse lugar. Então, Deus não vai faltar o pão para você, Deus não vai deixar faltar, e se a gente olhar para esse povo, nós vai estar sempre em enrascada. Porque desde que eu me conheço por gente, eram os militaristas, que estava isso, estava aquilo, depois vem esse, vem aquele, a história nunca muda, e nós continuamos vivendo, nós continuamos a nossa vida. Eu falo, então, o nosso reino não é dessa terra, a gente não tem que ficar olhando para isso, porque nós vamos morrer, vai vir outras Dilmas, vai vir outros não sei quem, e a circunstância talvez não mude. Mas a nossa circunstância é olhar para o Senhor Jesus, como Pedro fez aqui. Enquanto ele olhava para o Senhor Jesus, ele caminhava sobre as circunstâncias. Mas na hora que ele desviou o olhar, ele afundou. E graças a Deus, amado, ele ainda pôde pedir socorro. Talvez, se ele não peça socorro, talvez afundaria mesmo, mas naquele momento ele pediu socorro e Jesus estendeu a mão e trouxe ele à tona, trouxe ele e colocou sobre as circunstâncias e entrou naquele barco, a tempestade cessou. É o que eu gostaria de deixar para você nesta noite, esta mensagem, amado. Eu não sei as circunstâncias que você está vivendo, eu não sei as circunstâncias que você chegou aqui, eu não sei as circunstâncias que você enfrentou, que você tem que enfrentar, mas o que eu quero deixar para você nesta noite, olha para o Senhor Jesus, né? Coloque Ele no seu barco, chame Jesus para estar com você nesse barco, que você vai ver que a tempestade vai cessar, que você vai ver que a situação vai mudar, e aquilo que parecia impossível, com Jesus no controle, você olhando para o consumador da sua fé, você vai ver que as coisas vão melhorar, amado. Porque se Deus está no controle, não tem como dar errado. Mas enquanto nós estivermos querendo o controle, enquanto nós quisermos ter o domínio das circunstâncias, enquanto nós queremos aí resolver as circunstâncias, nós não temos força para isso. Então clame a Jesus. Se você perceber que você está afundando nesse mar da vida, nessa circunstância, clame por Jesus. Aí você vai ver, Ele vai te estender a mão, vai pegar você, vai entrar com você no seu barco.
E aquilo que parecia impossível, você vai ver que vai cessar a tempestade e você vai triunfar em nome de Jesus. Amém, amados? Então guarde esta palavra e fique de pé em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no teu coração, amado. E eu não sei qual a circunstância que você está vivendo. Talvez seja de paz, seja de alegria. Amém, que o Senhor, e a palavra veio para você também. Aquele que está de pé, está firme, vigie mais para que não caia. Em nome de Jesus, porque você certamente vai ser esteio também para a vida de outras pessoas. Então mantenha firme, amado, mantenha firme no propósito de servir Jesus, porque fora dele não tem solução. Fora dele o nosso caminho é afundar, é submergir, mas com Jesus ele estende a mão, segura e resolve essa situação. Amém? Fecha teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Apesar, Senhor, do mundo aí fora, Deus, dizer, Pai, que não tem jeito, que as circunstâncias são adversas, ó Pai. Nós servimos um Deus poderoso, Pai, que tratou de um povo no deserto, Senhor, durante muitos anos. Deu alimento, deu o que beber, Senhor, protegeu do frio, protegeu, Senhor, meu Pai, do sol escaldante, ó Pai. Então, Senhor, meu Deus, nós continuamos servindo ao Senhor aqui, ó Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, nós temos, Senhor, alimentado da rocha que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, meu Deus, então, esquadrinha agora com o Teu Espírito Santo o coração de cada servo Teu nesta noite. Esquadrinha, Espírito Santo, traz a memória, Senhor, os vínculos que ainda precisam ser quebrados, Senhor. Que cada um aqui, ó Deus, nesta noite, continue nesta decisão, ó Pai, de viver o tempo presente, Senhor, sem nenhum vínculo, ó Deus, com o passado que amarrou, Senhor, com o passado, Senhor, que destrói, ó Pai, que nos traz dor e tristeza. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, no Teu Espírito Santo, tomar a decisão, Senhor, de viver o hoje na presença Tua, Jesus. Nós queremos, Senhor, meu Deus, ver a Tua presença sendo derramada, Pai, do alto da cabeça à planta dos nossos pés. E no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, todas as enfermidades, Senhor, que tem nos afligido até hoje, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ó Senhor, estenda a mão, ó Pai, para esse, Senhor, que tem lutado, ó Deus, contra esta dor, contra esta enfermidade. Estenda agora, Jesus. Vai tomando pela mão, Jesus. Eu declaro a cura do Senhor sobre a tua vida agora. Espírito Santo, aquele, Senhor, que tem passado por tribulações, Senhor. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Sara, Senhor, cura, fortalece, ó Deus. Pai, aqueles que têm vivido embaraço, Senhor, desfaz todo esse embaraço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que circunstância nenhuma, Senhor, venha nos paralisar em nome de Jesus. Deus, nós servimos um Deus poderoso, um Deus que tudo fez, que tudo criou, um Deus que é dono do ouro e da prata. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, abre portas, ó Deus, aonde não tem. Fecha aquelas portas, Senhor, por onde nós podemos entrar e nos perder, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Livra-nos de todo engano, Senhor, de toda a armadilha de Satanás. Nos dá a visão do céu, Senhor, para perceber todo o enredo, ó Pai, todo o laço, Senhor. Ó Deus querido, que pode nos aprisionar, Pai. Nós queremos glorificar e exaltar e bendizer o Teu nome, Jesus. Paizinho querido, não permita, Senhor, que esta geração, que o Teu povo, ó Pai, morra, Senhor, no pecado, morra no engano, Senhor. Ó Deus querido, mas que possa herdar a terra prometida,
possa caminhar em triunfo diante do Senhor, que o Senhor seja aquele que ande à frente, desembaraçando nossos caminhos, ó Pai, para que possamos viver em novidade de vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós declaramos, ó Deus, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, ó Pai, e contra nós não há engano, contra nós não há intento de Satanás, e se levantar, Pai, nós já declaramos que já caiu por terra, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, levanta neste lugar, Pai, um povo vitorioso. Levanta, Senhor, meu Deus, neste lugar gerações e gerações, Pai, que venham ser triunfantes, ó Deus. Pai, nós já vimos gerações ser colhidas por esses dias, ó Pai. Mas é o nosso tempo, é a nossa história, é o nosso hoje, ó Pai. Então nos abençoe, nos fortalece, Pai, para andarmos em novidade de vida a cada dia. Abençoa o teu servo, onde ele está ali também ministrando a palavra, Senhor. Pai, que aquele lugar, Pai, seja repleto da tua presença e da unção do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que esta palavra, Senhor, não saia, Senhor, dos nossos lábios e na nossa mente. Coloca, Espírito Santo, o desejo, Senhor, de nos alimentar, Pai, desta palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, amados, amém.